Olá, meus amigos do Oliver Talk. Aqui é o André Assi Barreto e eu tô aqui para comentar num boletim especial do Oliver Talk, conforme prometido, o debate entre Jordan Peterson e o filósofo esloveno Slavoj Žižek. O debate aconteceu na última sexta-feira santa. Foi vendido como um duelo de titãs e o debate do século. Mas o resultado não foi exatamente esse, o que provavelmente decepcionou algumas pessoas. Então, eu queria comentar alguns pontos aqui e dividir as minhas impressões a respeito do debate com vocês. O debate entre o filósofo esloveno Slavoj Žižek e o psicólogo canadense Jordan Peterson foi vendido como duelo de titãs e como debate do século. O próprio site do jornal O Globo noticiou o debate dessa maneira, né? Então vejam, debates desse tipo, debates intelectuais, normalmente não alcançam a imprensa do senso comum, como o site da Globo, o G1, esse tipo de coisa. Mas esse debate, dadas as dimensões, dada a fama do Peterson e do próprio Žižek, que é um intelectual mundialmente conhecido, alcançou esse tipo de lugar. Mas quem assistiu ao debate não viu exatamente isso, né? Um duelo de titãs e um debate assim com tensões dignas de serem tidas como as de um debate do século. E esse fato pode ser objeto tanto de decepção quanto de satisfação. As duas perspectivas são possíveis, tal como eu entendo. Decepção para quem esperava ver um arranca-rabo, ainda que com requinte, como os que eram protagonizados por Bill Buckley, o William Buckley famoso, né, que debateu com Gore Vidal. E esse debate virou filme, né, tá disponível no Netflix, o filme baseado no debate famoso entre o William Buckley e o Gore Vidal, que houve ali uma tensão gigantesca entre os dois, até que o William Buckley chamou o Gore Vidal de viadinho, né? Após algo do tipo, né? E depois do Gore Vidal ter acusado o Buckley de ser nazista. Então quem esperava alguma coisa desse tipo, né, dessa natureza de tensão e de ofensa, entre aspas, com certeza ficou decepcionado, porque o tom do debate foi um tanto quanto diplomático, né? Então o debate foi mais nesse estilo e não teve tanto a característica que normalmente a gente vê nas entrevistas do Peterson, né? Então, quando o Peterson está lidando com os jornalistas, que são absolutamente enviesados e normalmente, por regra, 99% das vezes, incapacitados para compreender as suas ideias, então você tem dois problemas conjugados, né? Uma má vontade intencional em compreender as ideias de um sujeito, mas isso uma pessoa absolutamente inteligente também pode ter, e os jornalistas que não têm a capacidade mesmo, além da má vontade, em geral não têm capacidade para entender as reflexões e os pontos do Peterson. Então, normalmente, as interações do Peterson com os jornalistas gerou ali cenas mais famosas e mais turn down for what, né? E coisas do tipo que a gente não teve no debate dele com o Žižek, né? E o debate também pode ter gerado satisfação para quem esperava uma discussão mais light e moderada, onde os contendores buscavam momentos de intersecção entre seus pontos de vista. Então chegou a ser até cômico os diversos momentos do debate em que os dois diziam como: mas eu concordo com você, eu concordo com esse ponto, eu não posso discordar disso, né? Quem assistiu o debate inteiro viu diversas falas como essa. Tentemos fazer alguma justiça. Žižek é muito louco, mas parece ser mais louco do que realmente é. Apesar do jeitão esquisito, um jeitão meio de Hegel cocainado e da constante postura de recém-abstêmio de cocaína, na pior das hipóteses, Žižek é um bom leitor dos principais pensadores do século XIX e XX, inclusos aí Hegel, Nietzsche, Marx e Freud. Ele próprio já declarou que não é como esses esquerdistas loucos. Quem buscar no Google essa referência vai encontrar uma entrevista do Žižek para a Folha de São Paulo em que ele diz isso.
E não se trata de dar crédito para essa declaração do Zizek, mas ele ao menos quis passar essa imagem, mesmo que ela não seja verdadeira, ele quis passar essa imagem e se distanciar de certos esquerdistas. Então ele próprio já declarou que não é como esses esquerdistas loucos e alguma verdade pode ser creditada a essa frase, visto que ele já declarou outras vezes e reafirmou no próprio debate que não vê o comunismo como alternativa de esquerda para o mundo atual e para a ascensão do que ele chama de direita populista. É um crítico da esquerda por ela, basicamente, não ter projeto, né? Então esse é um ponto de que quem já fez algumas leituras do Zizek, nem precisam ser leituras muito profundas, as suas exposições mais públicas mesmo, ele tem dito isso e tem sido alvo de crítica da esquerda mais radical, por não considerar o comunismo / socialismo, aí, sei lá como a gente vai chamar isso, uma alternativa concreta, viável ao que está aí. Como lembrou na abertura de seu primeiro discurso do debate, a turma do justiçamento social não é lá uma grande fã dele, do Zizek, visto que já teceu críticas à histeria de gênero e à ideologia LGBTQ+, e também ao sentimentalismo islamofílico dos europeus. Quem buscar também pode encontrar algumas declarações do Zizek criticando a política de fronteiras abertas e denunciando os casos de agressões perpetradas por imigrantes islâmicos em países ocidentais, principalmente o caso ocorrido em Colônia, na Alemanha, numa virada de ano. O Zizek falou que isso realmente era um problema e o Islã, a gente não pode simplesmente abrir as portas para o Islã como se fosse a coisa mais normal do mundo. Tudo isso já era verdade bem antes do debate. Ele também tece críticas ao politicamente correto, à ideologia num sentido próprio do Zizek. Então talvez não tão próximo daquele sentido que nós conservadores estamos habituados, mas ele tece sim uma crítica à ideologia, a gente precisa ser justo em admitir isso, e também tece críticas às hordas pós-modernas, como destacou em entrevista. Então eu queria selecionar aqui alguns trechinhos de uma entrevista do Peterson dada posteriormente ao debate. Os trechos do Zizek, perdão. Diz ele: eu e Peterson encontramos algo em comum, como a maneira como vemos a felicidade ou como criticamos o politicamente correto. Ainda assim o fazemos de posições muito diferentes, ou seja, é uma coisa bastante comum, que é o acordo a respeito do diagnóstico e o eventual desacordo a respeito do remédio. Eles podem discordar a respeito do remédio para os problemas, mas eles diagnosticam o mesmo problema. Diz o Zizek também: é fácil dizer que a esquerda liberal foi muito conformista, aceitou o capitalismo global, etc. Mas por acaso a esquerda mais radical tem um modelo sobre o que fazer hoje? Onde a esquerda populista, por exemplo, deu certo? Na Venezuela não foi. Na Espanha, o Podemos organizou protestos, mas nada além disso. A própria esquerda é o problema. Não aceito esse discurso de pânico. O fascismo está aí, temos que nos unir contra o inimigo. O que interessa é de onde esse inimigo, que chamam de fascista, emergiu. Obviamente, algo deu muito errado no projeto da esquerda predominantemente liberal. Diz ele ainda, em outra citação, por que a Hillary perdeu? De onde veio o fiasco dessa esquerda liberal antirracista, feminista, com mais consciência social? Como ela veio a perder o contato com as pessoas comuns? Isso é o que a esquerda tem que se perguntar, inclusive no Brasil. E por fim, uma última citação do Zizek. Existe uma tendência geral na esquerda de chamar essa agressiva direita populista de fascista. E acho que é uma maneira fácil de evitar de pensar. Você associa com o fascismo e acha que já sabe do que se trata. Não se aprende nada chamando Trump e Matteo Salvini de fascistas. A desprazerosa verdade é que a esquerda está fugindo de seus problemas.
Então, aos ouvidos daquilo que eu chamo de esquerda bolchevique brasileira, ou seja, aquele pessoal mais radical que se vende como comunista e de fato o é, mas comunista raiz, digamos, né, comunista que acredita ainda em ditadura do proletariado, socialização dos meios de produção, etc, etc, essas declarações do Zizek poderiam ser consideradas como declarações feitas por um reacionário, né, declarações de um reacionário. Bastante interessante aí para a gente avaliar. Então o Zizek com certeza é de esquerda, com certeza é um pensador aclamado pela esquerda. Não acredito que haja muita coisa substancial para um direitista ou um conservador absorver do Zizek, mas a gente precisa fazer justiça à realidade do seu pensamento. Então ele não é esse esquerdista louco que a gente está acostumado, não é. Eu acredito que o Zizek está num lado mais moderado, que está, por exemplo, a turma do PSOL, a Manuela Dávila, o Jean Willis. Esse pessoal é que junta socialismo econômico, pautas progressistas e histeria a respeito dessas pautas, é mais radical, está mais à esquerda que o Zizek. Analisando então o discurso de abertura do Peterson, Peterson abriu o debate de uma forma que eu mesmo não faria. Escolheu pensar as principais premissas e afirmações do Manifesto Comunista de Marx e Engels e expô-las em sua carência de evidência, senso histórico, etc. Não faria isso eu mesmo, pois o manifesto é um panfleto revolucionário, ainda que expresse o sentimento marxista em sua crueza. Fosse eu Zizek, teria, para fins retóricos, friso, fustigado Peterson com esse fato. O que o esloveno fez de forma bastante sutil ao citar elementos dos livros Crítica do Programa de Gotha e 18 Brumário, de Marx, em sua réplica. Então, o que eu quero dizer com isso? Não é que não seja legítimo citar o Manifesto Comunista como uma referência, mas considerando que o Manifesto Comunista não é um livro teórico, representativo daquilo que o marxismo representa intelectualmente, etc, etc, não me parece uma escolha muito sábia utilizá-lo como referência de abertura para se debater com um intelectual que acredita na herança do pensamento do Marx e que é um leitor das demais obras do Marx, provavelmente da obra completa do Marx. Então veja, não é um erro per se do Peterson, tal como eu entendo, mas é um erro no sentido estratégico. E como eu disse também, se o Zizek estivesse absolutamente mal intencionado, ele poderia ter produzido uma peça retórica muito forte em cima dessa escolha do Peterson, né? Então eu mesmo, no lugar do Zizek, falaria assim, pois veja bem, vocês me disseram que eu ia debater aqui com um intelectual da direita e eu esperava profundidade de pensamento. Discutir com alguém que escolhe o Manifesto Comunista, eu pensaria em discutir com um estudante universitário de bacharelado, né? Enfim, daria para produzir uma bela peça retórica em cima dessa escolha do Peterson, o que o Zizek não optou por fazer de maneira explícita. Ao longo do debate, ele menciona obras mais profundas do Marx, fala que tem um certo desprezo ou um desapego por aquilo que é afirmado no Manifesto Comunista, mas ele faz isso de uma maneira não tão retórica quanto poderia ser feita. Ele poderia ter moldado essa fala de uma maneira que se tornasse bem desagradável para o Peterson. Peterson, com esse fato, então saiu, na minha opinião, um pouquinho atrás em termos de discursos de abertura. Não exatamente porque o do Zizek tenha sido lá muito melhor, mas por uma questão estratégica mesmo. Se já é, no mínimo, obscuro se Zizek crê naquilo, ou seja, no Manifesto Comunista, porque eu li as declarações anteriores dele, certamente não se poria a defender as premissas do manifesto naquela noite. Então, considerando quem o Zizek é, mesmo que ele acreditasse piamente nas premissas do Manifesto Comunista, dificilmente ele sairia em defesa delas naquele contexto, naquela noite, naquele momento, por questões estratégicas também. Então, o Peterson poderia ter antecipado isso, né, creio eu. Em público, outra coisa, em público, nem mesmo Fidel Castro é comunista. Então vocês podem buscar um vídeo no YouTube onde o Fidel Castro diz que ele não é comunista. Então, dificilmente um comunista se declara comunista em público.
porque isso significaria justa e exatamente ter de defender as premissas mais elementares do comunismo na frente de todos contra um determinado adversário, e isso normalmente não faz parte do repertório de interesses dos comunistas. A exposição de Peterson não foi ruim, mas foi muito aquém das minhas expectativas. Então, eu teria traçado uma estratégia completamente diferente para o debate. E vejam, eu não quero aqui posar de engenheiro de obra feita, nem de profeta do passado, mas eu traçaria como estratégia para o meu discurso de abertura o seguinte, algo que o Peterson tocou, mas de leve, nos demais momentos de fala do debate, em que ele fala que ele defende o capitalismo apenas em sentido relativo, não em sentido absoluto. Ele defende o capitalismo relativamente ao socialismo. Se as duas alternativas existentes são capitalismo e socialismo, então a minha escolha é pelo capitalismo. O próprio Peterson menciona isso em outros momentos do debate. E eu acho que se ele tivesse trabalhado numa defesa do capitalismo no seu discurso de abertura a partir dessa premissa, ele teria tido um pouco mais de sucesso, então ele teria que demonstrar, portanto, a inferioridade do socialismo barra comunismo com relação ao capitalismo. Isso também ajuda a tirar qualquer pecha ideológica. Então não se trata de fazer uma defesa ideológica do capitalismo. O capitalismo é perfeito, o capitalismo é a solução para todos os problemas, o capitalismo é capaz de proporcionar a felicidade constante à humanidade. Lembrando, o tema, uma das bases desse debate seria a felicidade. Foi um tópico o tópico mais filosófico do debate e muito pouco abordado, muito pouco tocado por ambos, Então, o Peterson poderia ter seguido essa trilha, ou pelo menos é a trilha que eu seguiria. Nem capitalismo, nem socialismo trarão felicidade constante às pessoas, porque a felicidade constante muito provavelmente é impossível nesta vida e neste mundo. Mas, dada a realidade, dada a conjuntura dos fatos, o capitalismo é superior ao socialismo em sua grande maioria de aspectos, inclusive no sentido de criar mecanismos e um meio, uma atmosfera capaz de propiciar mais felicidade às pessoas. Zizek ainda se aproximou de uma declaração, ao analisar a atual China, que eu poderia perfeitamente ver sendo dita pelo professor Olavo. O comunismo entrou em simbiose com o capitalismo, que funciona. Na China, mantém-se o Politburo e, principalmente, a centralização e o autoritarismo estatal para sobreviver. Ou seja, o comunismo há muito tempo já entrou em simbiose e aceitação com um certo capitalismo, uma certa economia de mercado, uma certa abertura econômica, porque esse era o único meio dele sobreviver. E o Zizek menciona isso no seu discurso de abertura. E nas falas posteriores, ao citar o exemplo da China. Então, o que vem sendo dito pela direita, pelo menos por uma parcela da direita, senão que bilionários financiam causas socialistas. Ou seja, o capitalismo, não no sentido de pessoas que supostamente seriam capitalistas, empresários, bilionários, essas pessoas elas são adeptas de pautas progressistas, elas financiam causas socialistas, dando razão à frase de Lenin que dizia que a burguesia até se acorda com que ela própria irá se enforcar. Então, você fazer uma crítica ao comunismo barra socialismo e também alguma adesão ao capitalismo tem que passar necessariamente por isso se você for fazer esta crítica hoje. Embora isso seja verdade há algum tempo. O Zizek apontou para a China como um exemplo maior disso, um exemplo sintomático devido ao sucesso econômico da China. Então a China conseguiu unir, segundo o próprio Zizek, coisas que seriam aparentemente contraditórias: autoritarismo político e liberalismo econômico. Claro que é um exagero dizer que a China é liberal em economia, isso é um exagero, mas aquilo ali não é centralização econômica pura também, Não é, quem quiser dizer isso estará equivocado inevitavelmente. Então, ou seja, o capitalismo se prostituiu ao comunismo para torná-lo algo digno de sobrevivência. Isso é meio forte, mas pode ser dito.
E num debate sobre capitalismo e socialismo hoje, em 2019, é impossível se furtar a mencionar esse fato. Isso pode soar extremamente estranho para a esquerda bolchevique brasileira, né? No Brasil ainda tem muito bolchevique, né? O cara que acredita em ditadura do proletariado, lavar o chão da fábrica com o sangue da burguesia. Ainda tem muita gente que acredita nessas baboseiras que nem os comunistas acreditam mais. Mas a esquerda que faz sucesso, a esquerda globalista, a esquerda progressista em moralidade, essa esquerda não acredita mais, não tem mais isso exatamente como meta, mas tem outras coisas que incluem, englobam e aceitam uma simbiose com o capitalismo. Ou, como Zizek gostaria de apontar, o capitalismo pode se apresentar na forma que sempre lhe pareceu mais contraditória: liberdade de mercado com autoritarismo político. Dizer isso para a esquerda, ou para os Vilas, né? O professor Antônio Villa é um clássico ingênuo ou desonesto nesse sentido, porque ele diz que o PT não foi comunista porque não socializou os meios de produção. Então ninguém acredita mais nisso, nem os comunistas acreditam nisso. Não precisa mais acreditar, propor ou fazer isso para ser comunista há muito tempo. E qualquer um que ignore isso está completamente alheio à realidade do que é o movimento comunista. Dizer isso, portanto, para a esquerda brasileira ou para os Vilas, que ainda crê que comunismo, se e apenas se vier com ditadura do proletariado e expropriação dos meios de produção, Zizek deve ser um herege para essa gente. Após as réplicas e tréplicas e interações, que não considerei tão interessantes, pois eram basicamente os dois encontrando nuances entre os seus pensamentos, não eram tão interessantes quanto poderiam ser, portanto, algo que foi um ponto alto para mim ocorreu na sessão de perguntas e respostas, quando Zizek perguntou a Peterson onde estão os neomarxistas pós-modernos de que você tanto fala. Nesse momento, a plateia fez barulho. Há muita confusão sobre essa expressão usada por Peterson, porque, em sua casca, e provavelmente com pós-modernos e marxistas negando igualmente a relação, não apenas não há parceria entre pós-modernos e marxistas, como supostamente haveria contradição. O marxismo seria uma narrativa tão verdadeira quanto o liberalismo para os pós-modernos. Entretanto, existem dois pontos importantes a serem considerados a esse respeito. 1. Nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que parece marxismo precisa ser integralmente fidedigno às teorias marxistas originais. O próprio Marx, ainda em vida, falou sobre os marxismos que surgiram. E, desnecessário dizer, o mesmo vale para o pós-modernismo, pois este não crê em verdade, racionalidade e sistematicidade. Então é mais estranho para pós-modernos do que para marxistas falar em contradição de relação entre duas ideias, porque se eles não acreditam em verdade, primeiro, não existem contradições, e segundo, qualquer tipo de união de ideias, inclusive contraditórias, são possíveis. Mas numa casca, numa primeira visão, isso seriam coisas contraditórias. Contudo, basta observar pensadores pós-modernos para se observar categorias, tiques mentais e modos de raciocínio que são herdeiros do marxismo, além deles próprios, muitas vezes, se servirem de críticas marxistas ao capitalismo. Porque, na verdade, não dá para ser relativista o tempo todo, né? O relativismo ele é uma estratégia, ele é um navio quebra-gelo que abre caminho para outras coisas passarem. Então, esses pensadores pós-modernos, por mais que, na teoria, o pós-modernismo não possa ser marxista, na prática, diversos pós-modernos são marxistas porque aderem a críticas marxistas ao capitalismo, utilizam de categorias mentais do marxismo, etc, etc. E nesse sentido, o marxismo cultural seria algo maior que o pós-modernismo, né? Porque esse uso de categorias marxistas para se analisar a realidade, sem você necessariamente saber, perceber ou admitir que você é marxista, é uma das principais definições do que é o marxismo cultural. Um negócio que se espraiou pela cultura, você respira, como dizia o Nelson Rodrigues, sem perceber. Além dos principais autores pós-modernos terem ou formação marxista, ou serem discípulos de marxistas, ainda que eles próprios não sejam oficialmente marxistas. 2. Forme conteúdo. O pós-modernismo
patriarca intelectual da histeria de gênero, do racialismo, do feminismo, do gaysismo, das teorias sobre apropriação cultural, interseccionalidade, lugares seguros e gatilhos de alerta, pois abriu caminho para o relativismo e o irracionalismo que imperam nas academias de artes e humanidades, pode não ser marxista no conteúdo, mas é na forma. Peterson aludiu a isso em sua resposta a Zizek. A turma do justiçamento social é pós-moderna porque adere a essas pautas e marxista porque crê que toda a dinâmica social pode ser explicada e descrita pelo conflito entre as identidades desses grupos, tal como para o marxismo é o conflito de classes. Então, o Luciano e eu aludimos a isso quando a gente fez o nosso podcast sobre o marxismo cultural. O sujeito que é um marxista em termos de pensamento não necessariamente precisa ser um marxista de formação ou um marxista econômico. Então, quando você acredita que o mundo se reduz e se explica a conflitos entre homens e mulheres, gays e héteros, brancos e negros, e por aí vai, e você começa a fazer escalas, né? Olha, a mulher negra é mais oprimida que a mulher branca, que por sua vez é menos oprimida que a mulher negra e muçulmana. Quando esse tipo de coisa, isso surge num ambiente em que as pessoas acreditam que a realidade é basicamente conflito. Não é conflito de classe, é conflito baseado em outras identidades grupais, mas a identidade não deixa de ser, a realidade não deixa de ser conflituosa. Só não se trata apenas de conflito de classe. Por incrível que pareça, talvez tenha faltado ao Peterson conhecimento da nobre política brasileira. O que é a esquerda psoleira se não socialistas econômicos e lacradores? O que é Manuela Dávila se não uma feminista, membro do Partido Comunista e lacradora sobre todas as pautas sociais citadas? Marxistas e pós-modernos talvez não admitam tudo isso, num primeiro momento, porque são incapazes de enxergar. Depois, porque mesmo que enxerguem, não pega bem que é para as relações públicas admitir que os adversários têm razão e descobrirem todo o moto de seu pensamento. Fato é que não foi um debate para quem esperava sangue, mas tampouco para momentos do tipo I got you, como ocorreu na entrevista de Peterson para a jornalista lacradora Kate Newman. Sobrou pouco para a felicidade, que aparecia na formulação do tópico de discussão. Também foi um debate que deveria acender o sinal amarelo para a esquerda. Um dos poucos e últimos verdadeiros intérpretes e leitores de Marx não tem muita água para jogar no seu moinho lacrador, hipster, descolado e anticapitalista. Não creio que isso vá acontecer. Mais fácil essa turma reagir negativamente ao esloveno, como mostra o trecho abaixo. Então, antes de ler esse trecho, é importante frisar isso. Não à toa, o Zizek, embora tenha alguma relevância, seja sempre publicado pelas editoras de esquerda do Brasil, a esquerda que tem relevância hoje, ela não tem tanto a encontrar no Zizek em um certo sentido. Ele não é da turma da lacração e ele não vê a esquerda como uma proposta viável para o mundo hoje. Então, o que um esquerdista pode encontrar de alento no Zizek? Muito pouco. Né? Ele pode encontrar um bom teórico, um bom intérprete, que está muito mais à esquerda do que à direita, óbvio. Mas ele não vai encontrar alento, projeto de mundo ou carícias, principalmente para quem gosta de lacração. Eu achei no Twitter um trecho que eu nem me dei o trabalho de procurar o autor, porque não vale a pena, mas uma pequena análise do debate feita por alguém que provavelmente engrossa o coro da esquerda lacradora. Então o sujeito, ou a mulher, diz o seguinte, cito, "Você pode ter sua ideia própria e pessoal do inferno. A minha eternidade preso em uma sala com Jordan Peterson e Slavoj Žižek. Não gosto desses homens. Considero Peterson um charlatão tóxico e Žižek uma vergonha e embaraço para a esquerda. Creio que ambos demonstram quão longe é possível chegar e ir na vida pública sem ter nada de valor a dizer, caso você seja um homem branco com doutorado e que fala de maneira confiante e incompreensível. Na verdade, não foi um verdadeiro debate, pois os dois são praticamente idênticos até onde posso dizer.
Eu, honestamente, creio que as pessoas olharão para esse momento como um ponto baixo e escuro da humanidade. Então essa eu acho que foi a tônica e o feedback da turma da lacração em relação ao debate. Né? Então veja, você pode ter dois polos de radicalidade aí descontentes com o debate. Porém, você chegar ao absurdo de dizer que os dois são iguais é um exagero. Embora o debate tenha sido construído em termos de nuances e pontos de intersecção entre os dois, dizer que os dois são iguais, que os dois são idênticos, é um exagero, evidentemente. Porém, a esquerda radical, lacradora e pós-moderna enxergou o debate dessa maneira, o que eu não acredito também que seja legítimo, que seja o caso. Ao final do debate, que acabou sendo absolutamente diplomático, fiquei com uma forte impressão pessoal, baseado na minha modesta experiência com debates vis-à-vis. Não sei se pelas mesmas razões que as minhas, mas me parece que ambos se deixaram levar pela empatia e pela camaradagem retórica que normalmente me afetam quando debato com alguém que tenho alguma proximidade. Com um desconhecido, alguém que não tenho contato pessoal, simpatias, etc., é mais provável que eu ataque com força total. Contra alguém que conheço, nutro alguma simpatia e conhecimento de traços pessoais, prefiro operar pelo método da camaradagem e deixando as tensões naturais de um debate em stand-by, preferindo uma abordagem mais amistosa. Saí desse debate com um dedinho a mais de simpatia pelo Zizek que não tinha antes dele. Então, eu acredito que não sei se foi realmente isso que aconteceu, mas eu tenho essa impressão. Eu tenho uma experiência muito pequena com debates cara a cara, tete a tete, né? Eu tenho muito mais experiência com debates escritos, mas a pouca experiência que eu tenho com debates tete a tete, o que acaba acontecendo? Dificilmente você acaba tendo um debate organizado e tudo mais com uma pessoa que você desconheça absolutamente. Eu não sei quem é esse cara, não conheço o filho dele, não conheço a mulher, o marido, não tenho nenhuma convivência. Então, ou seja, você tem a empatia por um sujeito assim é muito menor. Então, um pouquinho dessa experiência que eu tenho com debates cara a cara eram com pessoas que eu tinha conhecimento, alguma convivência, alguma simpatia. E que, portanto, alguma empatia me colocava no lugar dessas pessoas. E aí eu pensava, puxa, eu podia trucidar esse sujeito. Puxa, eu podia entrar com o pé no peito. Puxa, eu podia fazer uma intervenção aqui para fazer a plateia vibrar com o meu golpe. Mas, por simpatia, esse cara até que é legal, esse cara até que é gente boa. Não sei se foi isso que aconteceu, não sei se um ou outro ou os dois chegaram a nutrir esse tipo de sentimento um pelo outro. Porém, me pareceu um pouco isso. Eles preferiram focar mais nos pontos de encontro do que nas discordâncias. O que nos coloca uma questão aí relevante, que é até onde esse tipo de atividade é realmente um debate. Veja, não tem problema algum algo não ser um debate. O problema é você vender algo como um debate e não entregar um debate. Não estou falando que foi isso que aconteceu. Mas eu estou dizendo que a coisa ficou mais para uma conversa, para um diálogo, para uma discussão e menos para um debate onde existem as tensões naturais que implicam na existência de um debate e no confronto de ideias que são opostas. Então, as pessoas que estão mais habituadas a debates, que assistem debates do William Lane Craig, ou que assistem debates de alguém ainda melhor que o William Lane Craig, como o Evandro Sinotti, sabem que um debate é constituído de tensões muito fortes, muito grandes. Então são dois polos opostos que realmente põem em xeque as crenças uns dos outros. E o debate Peterson-Zizek acabou não indo tanto por essa trilha e indo por uma outra. Repito, não há problema algum nisso. Mas não foi exatamente um debate no sentido estrito sensu de um debate. Os debates do William Lane Craig e do Evandro Sinotti são mais debates do que isso que aconteceu. Bom, essas foram as minhas impressões a respeito do debate. Espero compartilhar com as de vocês. Encerro aqui, agradeço ao Luciano Oliveira por ceder o espaço, divulgar as minhas impressões e reitero as mensagens de sempre. Doem para o Patreon do Senso em Comum, assinem a revista, compartilhem esse podcast, nos busquem no SoundCloud, Google Podcast,
podcasts, iTunes, enfim, em todos os lugares possíveis e imagináveis, vocês são capazes de nos encontrar. Compartilhem, curtam, comentem e é isso. Um abraço a todos e até o próximo Oliver Talk.